Gravando, muito bom. Gente, bem-vindas então a esse primeiro encontro do Grupo Semente. Esse grupo, ele foi idealizado para poder levar um pouquinho de um apanhado geral aqui, de tudo que eu venho estudando, de tudo que eu venho trabalhando e queria compartilhar para que mais gente pudesse conhecer e se beneficiar desse trabalho, né? Então, muita gente às vezes não conhece ainda meu trabalho, então é uma forma de começar a levar para que conheça, para que possa implementar algumas medidas, né, algumas ferramentas no dia a dia e comece a ter mais saúde, comece a ter mais disposição, energia. E esse programa eu dividi em 4 encontros. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma introdução e vou falar sobre saúde e vitalidade. No próximo encontro, vou falar um pouquinho mais sobre saúde emocional. No terceiro encontro, de saúde mental. E no último encontro, vou trazer um pouquinho de meditação. Cada um desses encontros tem a ver com um elemento. Vocês vão ver que dentro da linguagem da Ayurveda e dentro da linguagem dos 4 elementos, que é o caminho que eu sigo, tudo que a gente aprende se divide dentro dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E esse é o princípio também da Ayurveda, onde divide a gente com esses elementos. E assim, através do conhecimento e aplicar esse conhecimento dos 4 elementos na nossa vida, a gente pode chegar a um equilíbrio maior e uma conexão maior com a gente mesmo, com a natureza e com todo o nosso contexto ao redor. E eu criei esse grupo Semente com um propósito, né? Eu trouxe um pouquinho, né, aqui e ali sobre esse tema, porque é um pouco o objetivo que eu quero com esse grupo, né? Tudo começa com uma semente. Uma semente, ela guarda todo o potencial, né? De uma semente, às vezes, pequenininha, que a gente vê, nasce uma árvore, nasce frutos, né? Toda árvore ou todo fruto nasce de uma semente e todo ser vivo nasce também de uma semente ou de uma célula original. E essa célula, essa semente, ela grava, ela traz consigo todo um potencial, né? E por mais pequena, inútil, inofensiva que possa parecer uma semente, ela contém todas as possibilidades de crescimento. E isso é um pouco do que a gente vai trabalhar aqui. Às vezes, por mais simples e inútil que pareça uma informação que eu estou trazendo aqui, ela dentro de cada um de nós pode se converter em um grande potencial na sua vida, tá? E todos nós trazemos esse grande potencial, que afinal de contas todos nós somos uma semente, né? Mas no dia a dia a gente vai desperdiçando esse potencial e essa grande oportunidade que a gente tem de ativar esses poderes que a gente traz dentro e de se realizar como pessoas. E tem alguns motivos, tem alguns porquês de como a gente desperdiça esse nosso potencial. Se é verdade que todo mundo, como uma semente, a gente traz todo esse potencial dentro, por que que a gente não consegue se realizar, né? Por que que a gente não está despertando todo esse potencial que a gente traz internamente? E o primeiro motivo pelo qual a gente desperdiça esse potencial que a gente traz interno é por ignorância, né? Então, no budismo se fala sobre a terceira verdade que Buda diz, né? Que a gente sofre pela ignorância, né? E essa ignorância, quando a gente não sabe alguma coisa, né? A gente não tem esse conhecimento, a ignorância ela é a ausência do conhecimento, né? Então, quando eu não tenho esse conhecimento, essa ignorância faz a gente se confundir, nos faz duvidar, faz com que tudo pareça muito distante e irreal, né? Como se a gente não tivesse acesso
a esse potencial, né? Porque a gente esqueceu, a gente parou de acreditar que a gente traz isso dentro. A gente criou uma distância desse potencial que a gente traz interno, né? Ao não conhecer todo esse potencial que a gente traz internamente. E essa ignorância, ela distancia a gente de ter uma visão elevada e estratégica da nossa própria vida, né? E se a gente for pensar, qual que é a diferença entre uma pessoa, nós, né, que estamos aqui, e de repente uma pessoa que a gente vê que conquistou o seu grande objetivo na vida, né? Se a gente for pensar nessas pessoas, o que tem de diferente? A grande diferença é que essas pessoas tiveram a audácia de criar essa visão estratégica, de olhar para o que faltava, de olhar para qual é o conhecimento que me falta para preencher esse vazio, né? E essa pessoa pôde realizar porque ela conseguiu enxergar qual era essa parte que faltava desenvolver. E essa ignorância, ela assusta às vezes, né? Ela estressa, ela desmotiva, ela faz com que a gente se mantenha numa zona de conforto, porque faz a gente acreditar que não é possível, mas é possível, a gente vai chegar lá. E o segundo fator, né, que faz a gente desperdiçar esse potencial nosso é preguiça. E a gente vai chegar, que a gente vai justo falar hoje de saúde e vitalidade, né? O segundo motivo é a preguiça. Então, eu falei, né? A ignorância faz a gente se manter numa zona de conforto. E quando a gente está numa zona de conforto, ela é gostosa, né? Ela mantém a gente num espacinho ali que para a gente é confortável. E dá preguiça sair daquilo que a gente está acostumado, porque fazer além do que a gente está acostumado demanda energia. E a gente tem um mecanismo de segurança nosso, né? Que é reservar energia para momentos de grande necessidade, onde a gente tem que lutar pela nossa vida, né? Para sobreviver. Então, quando a gente se mantém nesse estado de sobrevivência, a gente se mantém numa preguiça, assim, numa certa inércia, que é para não gastar energia e eu ter energia para qualquer necessidade, certo? Agora, essa preguiça impede a gente de ser protagonista da nossa própria vida. E quando a gente não toma decisões e não se move em frente na nossa própria vida, outras pessoas vão tomar essa decisão pela gente. Então, quando a gente deixa de tomar uma decisão, quando eu penso, eu falo, não, melhor isso aqui depois. Aí eu preciso disso, mas, ai, não, agora não. Isso vai fazendo com que a gente vá se mantendo numa certa inércia, e essa inércia vai afastando a gente do protagonismo da nossa vida. E o terceiro fator que faz a gente desperdiçar a oportunidade é a falta de treinamento e capacitação. E é por isso que eu resolvi montar um pouco esse grupo aqui, para trazer um pouco de informação, um pouco de treinamento e capacitação naquilo que eu fui aprendendo também ao longo dessa minha jornada. E desde pequeno ensinam, a gente é treinado e capacitado o tempo todo, né? Só que a forma, muitas vezes, como nos ensinam, né, vai criando modelos. E chega a certas etapas da nossa vida que a gente precisa quebrar certos modelos e criar novos, que são mais adequados para o nosso momento de vida, com novas ferramentas, novos conhecimentos, novas capacidades. Porque senão a gente vai estar sempre replicando os mesmos resultados, os mesmos padrões e querendo resultados diferentes, né? Então, não vai acontecer. Se a gente não muda a nossa forma de pensar, a gente não vai ter resultados diferentes. Se a gente não elimina padrões que a gente não vai ter resultados diferentes. Até hoje de manhã eu estava dando uma live com o Jantor, e está gravada lá no canal do Instagram, se depois quiserem assistir, e a gente falava exatamente sobre isso, né? Que
normalmente a gente traz padrões desde a nossa época de gestação, né? A gente vai adquirindo conhecimentos inconscientes desde a nossa gestação, depois, no nosso nascimento, né, no nosso primeiro desenvolvimento, a nossa infância, a nossa adolescência, a gente foi criando todas essas capas e moldes. E todo o nosso comportamento vai ser baseado em toda essa nossa história. E quando a gente não tem essa capacidade de quebrar certos moldes e desenvolver novos, a gente fica muito limitada a sempre fazer as coisas da mesma forma, a pensar da mesma forma. E a gente vai pensando e agindo sempre da forma com que a gente foi ensinado, né? Que tem um certo limite até onde isso funciona, né? Se eu preciso ter uma mente criativa, se eu quero criar coisas, se eu quero inovar, se eu quero ir além do padrão que eu tenho hoje, além do meu padrão de vida, além do meu padrão de conduta, ter melhores relações, eu preciso ter quebras maiores, né? Quebrar modelos e criar novos, desde novos níveis de consciência, né? Então, a gente precisa desenvolver essas três coisas, né? Essas três esferas, para a gente poder ter para a gente não desperdiçar esse potencial que está na nossa semente. Então, primeiro, levar conhecimento para onde a princípio tinha ignorância, né? A gente tem que estar o tempo todo aprendendo algo novo, né? Não assumir que a gente sabe tudo, mesmo quando a gente sabe, né? Então, eu posso ter aprendido várias coisas de Ayurveda, várias coisas de treinamento pessoal, desenvolvimento pessoal, liderança, tudo isso. Agora, todos os dias, e um dia meu mentor falou isso para mim, viva cada dia como uma página em branco. Então, mesmo quando tem alguma coisa que você sabe, faz que você não sabe, porque você vai aprender algo novo sobre isso. E aquilo já toma um outro nível. Então, primeira coisa, eliminar a ignorância, né? A história do só sei que nada sei. E a partir disso, poder sempre aprender algo novo. A segunda, eliminar a preguiça. Inércia, não, né? Sempre estar se movendo para fazer algo. Principalmente quando a nossa mente fala, ai, agora não. Então, é sempre dar um empurrãozinho para dar sempre um pouco mais. E a terceira é capacitar e treinar. Se capacitar e se treinar em diferentes assuntos, exercitar conhecimentos diferentes, escutar pessoas, pontos de vista, leituras, tudo é válido, porque tudo vai te levar a um espaço de exploração interno, até o momento onde você escutar algo e você poder pensar por si mesmo sobre isso. Poxa, isso realmente faz sentido para mim, por isso não faz sentido para mim, e entrar nesse espaço de autorreflexão e autoconhecimento, né? E com essa introdução, que é um pouco do que a gente vai desenvolver nesse grupo Semente aqui, antes da gente entrar nessa parte da saúde e vitalidade, eu vou deixar aqui algumas perguntinhas que vocês vão anotar para tomar consciência de qual é o seu momento atual, certo? Perguntinhas básicas para começar. Pega sua folhinha, anota em algum lugar que é importante para você ir tomando consciência. E quando a gente anota, a gente toma mais consciência e isso se torna mais real. Primeira pergunta é: nesse momento, como anda a sua saúde física? De 0 a 10. Então, de 0 a 10, como anda a sua saúde física? Segunda pergunta: de 0 a 10, como anda a sua capacidade de gerar recursos? Os recursos que você necessita. De 0 a 10, como anda a sua capacidade de agir e concretizar as suas ações?
A outra pergunta, de 0 a 10, como anda a sua capacidade de cumprir com a sua palavra? De 0 a 10, quanto você consegue cumprir com a sua palavra? Então, se você diz que você vai fazer alguma coisa, você realmente vai lá e cumpre com isso. De 0 a 10, como anda a sua disposição? Sua disposição para fazer as coisas, para criar coisas novas, para aprender, para trabalhar. De 0 a 10, como anda a sua organização? Você tem claro quais são as suas metas, qual é o seu objetivo, qual é o seu norte, para onde você quer viajar, o que que você quer estudar, com quem você quer executar seus projetos, com quem você quer conviver, certo? E de 0 a 10, como você sente que anda a sua energia vital, a sua vontade de viver, a sua conexão com a vida? Anotado? Respondido? Como andam aí as respostas? Pode falar. Os recursos, você pode dar uma explanada, aumentada assim dos recursos, né? Que são os Uhum. recursos? São os valores, são bens, é dinheiro que você está falando, ou minha relação com amigos? O que recursos, né? Capacidade de gerar recursos. O que é isso que está Certo. querendo dizer? Hoje vamos falar de recursos no sentido de dinheiro, no sentido de bens, no sentido de você ter os recursos que você necessita para você ter para você sobreviver, para você ter a vida que você quer. Tá cortado o microfone. Eu tiro o microfone porque às vezes dá delay, né? Aham, Autonomia. Vou olhar como autonomia. exato. A Tá. grande, eh, o- um dos grandes objetivos, vamos falar já linkando com os elementos, tá? Quando a gente fala desse elemento terra, que é o primeiro elemento, a base da nossa estrutura física, e que a base dessa estrutura física é a nossa saúde, a nossa energia vital, os nossos recursos, a gente conseguir ter esses insumos, esses elementos, vão levar a gente a ter uma autonomia, a ter autorresponsabilidade e autonomia, certo? Então, quando a gente fala desse elemento, o grande objetivo é que a gente, sim, possa ter autonomia, autorresponsabilidade, estrutura e, claro, saúde, energia. Se a gente não tem saúde, se a gente não tem energia, se a gente não tem recursos, a gente não vai conseguir ter autonomia, certo? Se eu não tenho saúde, eu não vou conseguir ter autonomia. Se eu não tenho vitalidade, eu não vou conseguir ter autonomia, certo? Explicado? E como anda? De 0 a 10, como vai essas perguntas que a gente falou aqui? A média tá baixa, tá ok, tá mais alta. Não sei se a Cris vai falar, não, pois eu vou manifestar aqui. Eu diria que eu estaria ali numa média, né? Umas um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas acho que eu estaria numa média 5, Uhum, 6. Porque uma coisa que eu vejo que influencia muito para mim é a questão da saúde física, muito ligado com a alimentação. uhum, Então, eu vejo quanto a atividade física e alimentação influenciam todas as demais perguntas para mim. Então, quando eu estou ali com uma disciplina certinha, uma alimentação mais regrada, com a atividade física em dia, as outras coisas vão se encaixando um pouquinho melhor.
temporadas que eu vejo que eu vou meio que soltando demais a corda, aí Uhum. começa ali igual você falou ali, cumprir com a minha palavra. Aí eu começo o quê? Eu cumpro com a minha palavra com os acordos que eu tenho com os outros, mas a sabotagem começa a vir para mim daí, né? Isso é muito Né? comum, Porque né? daí assim, ai, tinha que fazer exercício. Nossa, mas é que hoje tá muito vento, não posso ir na academia hoje porque tá muito vento, porque tá muito sol, porque tá muita chuva, porque eu tenho que lavar a louça, porque eu tenho que trabalhar. E aí eu vejo que para mim eu acabo deixando a desejar e automaticamente eu vou deixar a desejar ali nas outras áreas e nas outras perguntas também. Aham. E hoje eu consigo assim ter uma clareza bem grande assim, aqui, ó, aqui tá o furo. Mas aí ter essa consciência para entrar em ação, aí é outro patamar, né? Uhum. Que às vezes é Certo. mais tranquilo e mais fluido, e em alguns momentos, assim, é como que, ui, o que que tá me faltando sair daqui? E quando eu Uhum. vi o grupo, eu digo, gente, porque eu estou bem nesse momento assim, alguém segura minha mão, por favor. Eu sei onde eu tô, mas eu tô para me ajudar. Perfeito. Perfeito. E vamos chegar aí, viu? No final do ciclo, vamos chegar. E muita gente precisa realmente dessa ajuda, né? Então, a gente vai se tomar na mão aqui, vamos junto, vamos crescer junto. Você ia falar, Cris? Não, eu ia falar que ela falou o contrário de mim. Para É. mim, a minha saúde física é 8, a conexão com a vida, energia vital é 8, e todo o resto é 5. Porém, organização. Quando você falou organização, eu falei, legal. Metas, não sei o quê, zero. E todas as capacidades está no 5. Assim. Aham, isso. Por que essas perguntas? Porque elas vão mostrando para a gente aonde estão as nossas deficiências, né? Aonde a gente tem uma fraqueza que a gente precisa justamente atacar nesse ponto, né? É justamente onde a gente precisa desenvolver. Muito bem. Então vamos lá. Por que essas perguntas? Porque justo os aspectos dessas perguntas são os que propiciam a gente a conseguir uma estabilidade para chegar nessa autonomia, né? Para a gente construir essa base, essa estrutura, a gente precisa desses elementos. E vamos falar então dessa parte de como a gente chega nessa superação, como a gente supera esses sabotadores, como a gente supera essa falta de meta, a necessidade de organização. A gente vai conseguir essa superação aumentando a nossa energia e a nossa disposição como base, certo? Então, o nosso foco é aumentar energia e disposição. Porque muitas vezes, quando a gente não tem a organização, Cris, é porque falta uma energia específica e uma disposição específica para organizar-se, né? E quando a gente não tem a saúde física, automaticamente pode que outras coisas vão entrar em falta, porque justo, se eu não estou tendo a energia e a saúde, como é que eu vou correr atrás daquilo que eu estou organizando? Eu estou conseguindo organizar, mas aí eu não vou conseguir cumprir porque me falta energia, eu vou deixando para depois, vou me enroscando, né? Então, vamos falar do que são os pilares básicos, tá? Então, vamos começar a entrar nesse pilar da saúde e da vitalidade. O pilar básico para a gente poder ter essa saúde, em primeiro lugar, é ter um corpo saudável, forte, com disposição e bom funcionamento. Então, eu preciso ter um corpo que seja saudável, forte, com disposição e bom funcionamento. Se isso não acontece, eu vou estar desperdiçando a minha energia em buscar médico, em precisar dormir, em sempre tapar algum buraco que vai consumir o meu tempo de fazer outras coisas, né? Como que eu posso ter esse corpo saudável, forte, com disposição e bom funcionamento? Uma base, comer bem.
E o que que é comer bem? Comer alimentos que são primordialmente mais naturais, não processados dentro das suas possibilidades e evitar os excessos de qualquer tipo, mas principalmente esses excessos de industrializados e de produtos animais. Porque hoje em dia a indústria transforma muito as coisas, né? Então, todos os alimentos que são processados, que vem pronto, que vem numa caixinha, né? Desde um princípio da Ayurveda, a nossa energia, ela vem da natureza, certo? A nossa capacidade de ter um corpo saudável, de ter uma saúde equilibrada, ela vem da natureza, da nossa conexão com essa natureza. Quando a gente tira um alimento da terra, esse alimento está vivo, né? Ele está cheio de energia e ele é capaz de transferir essa energia para a gente, né? Se a gente pensar, o nosso corpo ele é como uma máquina. A gente precisa de energia para ter as funções básicas do nosso corpo. E além das funções básicas do nosso corpo, que tem o tempo todo funcionando, né? Tem coração batendo, sangue circulando, respiração, pensamento, andar, falar, comer, trabalhar. É uma série de funções que só para existir a gente demanda uma certa quantidade de energia, né? Então, o combustível que a gente tem para fazer esse corpo funcionar é aquilo que a gente come, o que a gente toma, tudo que a gente ingere e, além disso, todos os estímulos que estão à nossa volta. Então, a gente se alimenta não só através do que a gente come, a gente se nutre através dos nossos 5 sentidos. O paladar é um deles. A gente tem os outros 4 sentidos que a gente está nutrindo todo dia e que são fonte de energia para o nosso corpo também. Então, a gente tem que estar atento. Para ter esse corpo saudável, a gente tem que estar atento, sim, ao que a gente come, né? Então, comer bem, comer mais natural, o mais natural possível, né? Evitando os processados, industrializados. Mas eu também tenho que estar atenta àquilo que eu vejo, né? Como que é o ambiente ao meu redor? Minha casa está organizada, né? Ou não, está desorganizada? Como que é o ambiente ao meu redor? Como que é o meu ambiente de trabalho? Os lugares que eu frequento? O que que eu estou vendo, né? O que que eu estou dando como estímulo para minha vista? E a vista está linkada com o nosso elemento fogo. E o fogo é a nossa motivação primordial. Se tudo aquilo que eu estou vendo não me agrada, a minha motivação vai diminuir, certo? A gente tem que estar de olho naquilo que a gente escuta, e o que a gente escuta está linkado com o elemento espaço. Então, quando eu sinto que eu não tenho espaço na minha vida, isso começa como se tudo ao meu redor me apertasse. Eu sinto que o meu mundo é pequeno, então diminui a minha capacidade de criar espaços, obviamente, né? Mas diminui a minha visão do mundo. Então, se eu não sinto que eu tenho esse espaço, nenhum outro elemento é possível. Eu vou me sentir pequena. Sem ter esse elemento espaço, eu não vou conseguir conectar com essa expansão da capacidade que a gente estava falando lá no começo, né? De todo esse potencial, né? Então, o que que a gente tem escutado? Notícias, fofoca, pessoas desagradáveis, pessoas tóxicas, música ruim. Tudo isso a gente tem que estar atento porque tudo isso influencia na nossa capacidade de gerar espaço para se expandir. O nosso olfato, né? Os cheiros. Como são os cheiros? Né? A gente tem contato com esse sentido, porque o olfato ele vai estar linkado com o elemento ar, né? Então,
toda a nossa capacidade criativa de pensar, de criar, de expandir, de pensar por si mesma, vai estar muito ligada com esse elemento e com esse sentido. Quando eu não linko muito bem com esse sentido do olfato, provavelmente a minha capacidade criativa de pensamento também vai ser diminuída, né? E o olfato, ele é muito desdenhado hoje em dia, né? Que a gente vive em cidade, que tem muita poluição, a gente não presta muita atenção nos cheiros, a gente presta atenção mais nos sabores, que é mais fácil para a gente, né? Então, muita gente a gente sente um cheiro e vem aquela memória, fala, nossa, gente, mas eu sei do que esse cheiro, do que é, e a gente não consegue fazer esse link exatamente porque esse sentido está muito tapado, né? Ele está bloqueado, né? E é a mesma coisa que acontece com a nossa capacidade criativa. De repente vem aquela, aí eu sei que eu posso resolver, e é a mesma coisa, essa capacidade criativa se bloqueia, né? E a gente falou da visão, da audição, do fato, do paladar, a gente falou da comida e do tato, né? E o tato, ele tem muito a ver justamente com o elemento terra, que é essa capacidade de gerar estrutura, de se enraizar, de colocar da terra onde a gente planta essa semente, ela pode brotar, né? Então, o elemento terra e o tato, a gente também está muito desconectada do nosso tato ultimamente, porque a gente não se permite tocar, né? A gente não repara na roupa que normalmente a gente coloca sobre a pele, a quantidade hoje em dia de material sintético, né? A gente não percebe por onde a gente caminha e como a gente sente, a gente não se dá a oportunidade de sentir os espaços onde a gente está, né? Então, sentir carinho, principalmente hoje em dia, né? Nos últimos anos. Quanto que a gente perdeu dessa conexão de tocar as pessoas. A gente pegou medo de abraçar as pessoas, né? A gente se distanciou muito desse tato. Então, arquetipicamente falando, nesses últimos anos, é como se a gente tivesse se desvinculado da nossa capacidade de se conectar com esse elemento terra, dessa capacidade de gerar estrutura na nossa vida. E isso está muito relacionado com isso do tato, né? Então é importante a gente entrar em contato com a nossa pele, perceber texturas, né? Perceber os objetos. Quando a gente se reconecta com os nossos 5 sentidos, desde uma forma mais consciente, a gente se abre para que toda essa estrutura comece a acontecer melhor na nossa vida, né? Então, por isso, um corpo saudável, ele vai ser possível quando a gente volta a se conectar com esses 5 sentidos. Não só através de uma boa alimentação. A alimentação é importante, mas também todos esses sentidos, certo? Tudo isso que eu falei aqui no exemplo de cada um deles. Então, quando eu fui falando de cada um desses sentidos, de cada um a gente pode tirar esse exercício para fazer com cada um dos sentidos, né? Então, organizar os espaços à nossa volta, buscar colocar beleza ao nosso redor, né? Flores, elementos, organizar a casa, tirar as coisas que a gente não gosta, né? Doar, tira os lixos da vida, né? Limpa tudo. Se conectar mais com os olores, né? Com os odores, tem palavra que já me confunde já no portunhol aqui. Com os cheiros. Assim tá mais fácil. Se conectar melhor com os cheiros. Então, essências e perfumes não é uma boa forma de se conectar com os cheiros, tá? Porque são cheiros muito fortes e artificiais. Então, perceber cheiro das flores. Pode falar, Cris. Cadê a água? A água tá no sabor. É porque eu já tinha falado da comida, né? A água é o sabor. É justamente a parte da comida, tudo que vem através da nossa língua, do gosto, certo? E aí o E a espaço, você água, também tinha éter? o éter é o da audição, é o espaço.
Então, espaço, você chama de Isso, espaço. Legal, isso. tá. Espaço é Aí o da éter. água, tá, O da fala água, da água, por então, favor. é do gosto. E da água é essa capacidade de nutrição. A água são as relações, né? É tudo que está relacionado às nossas emoções, ao coração. E a comida, ela tem esse aspecto emocional, né? Nutre, a gente nutre muito emoções através da comida. Na nossa relação com a comida, ela tem a ver com essa capacidade da gente se nutrir e nutrir as outras pessoas, nutrir as relações, né? Então, uma boa relação com a comida e com a nossa forma da gente se alimentar vai culminar, né? Vai terminar em uma boa maneira com que a gente também se relaciona com as outras pessoas. Se a gente quer ter boas relações com as outras pessoas, a gente tem que também ter uma boa relação com a forma com que a gente se alimenta. Se a gente não se alimenta bem, a gente provavelmente não vai nutrir e ter boas relações tampouco, certo? Então, aí vamos para o outro pilar, que é, para ter saúde, a gente precisa dormir bem. A gente precisa ter uma boa qualidade de sono, né? Dormir cedo e acordar cedo. Normalmente, a gente tem um relógio biológico, né? Um ciclo, se chama ciclo circadiano. Esse ciclo diz que a melhor hora para a gente ir dormir é até as 10 da noite, máximo, máximo, máximo 10 e meia, porque depois disso o nosso corpo vai começar a ter picos de cortisol, né? É como se a gente tivesse um outro despertar. Se a gente vai dormir depois, se a gente vai dormir depois das 10 e meia da noite, a gente não vai ter um sono e um bom descanso, porque a nossa mente vai voltar a ter uma aceleração, volta a ter um horário um pico do horário de fogo, né? Então, por isso que a gente precisaria dormir antes das 10 e meia e despertar cedo, né? Despertar cedo aí vai variar de pessoa a pessoa, né? Tem gente que com 6 horas de sono tá bom, tem gente que precisa de 7, tem gente que precisa de 8, né? Mas mais ou menos ter essa em conta, né? Se eu fui dormir às 10, ver mais ou menos essa quantidade de horas de sono que você sabe que você precisa, né? Isso normalmente também depende do nosso biotipo, né? Pessoas Vata normalmente precisam de um pouquinho menos de hora de sono, Pitta moderado, e os Kapha normalmente precisam de mais horas de sono. Mas com limite também, né? Porque se deixar a Kapha, ele dorme o dia inteiro, e não é por aí, né? Precisa ter, precisa de uma disciplina, né? Mas dormir cedo e acordar cedo, né? Garantir ter uma boa qualidade de sono. E uma boa alimentação vai me levar a ter uma melhoria na minha qualidade de sono, né? Café, não tomar café nem bebidas com cafeína depois das 2 da tarde, né? Evitar os refrigerantes, açúcar, não comer açúcar à noite, né? Não comer comidas pesadas à noite. Idealmente comer até a hora que o sol se põe, né? Não muito depois disso. Então, jantar máximo até umas 7, 7 e meia da noite estourando para jantar e não comer muito pesado, né? Ter uma preparação antes de dormir, ou seja, poder fazer um exercício, né, de revisão do seu dia, poder fazer uma meditação, respiração consciente. Tudo isso vai fazer com que a qualidade do sono seja melhor. E dormir bem vai garantir que a gente também tenha uma melhor saúde e vitalidade. Um bom descanso é fundamental. O outro pilar é contato com a natureza, né? É importante que a gente tenha contato com a natureza, porque é onde a energia se mostra na sua forma mais pura, né? É onde a energia está mais disponível para a gente. Quando a gente está na natureza, a gente tem capacidade de realinhar a nossa polaridade. Então, tem alguns vídeos na internet que mostram falam sobre o earthing, né? Essa capacidade do aterramento. E tem inclusive uma experiência que eles mostram que é medir uma pessoa, tiram o sangue da pessoa
e mostra, né, como está a aglutinação do sangue dessa pessoa, e as moléculas do sangue estão todas super aglutinadas, o que faz com que a nossa circulação seja mais lenta e a nossa vitalidade, por suposto, né, por consequência, menor. Quando essa pessoa vai daí na terra, né, fica ali 10 minutos com o pé na terra, e ele faz de novo esse exame de sangue. E só na pessoa ficar esses 10 minutos com o pé na terra, as moléculas se desaglutinam e o sangue passa a fluir melhor, o que aumenta a nossa vitalidade. É super legal, vocês podem buscar esse vídeo aí depois. Depois eu posso buscar também, eu mando lá no grupo. Então, o contato com a natureza é super importante para aumentar a nossa vitalidade, a nossa energia. Tomar sol, outro ponto super importante. Tomar sol, a princípio, né, nesses horários onde o sol não está tão forte, né, na 8h30, 9 da manhã, mas alguns momentos é importante que a gente sim tome esse sol do meio-dia sem protetor solar, não é grande exposição, né, você fica 5 minutinhos, 10 minutinhos nesse sol do meio-dia, porque é no sol do meio-dia, sem protetor solar, que o nosso corpo é capaz de produzir vitamina D. Senão, o nosso corpo não produz vitamina D e isso impacta diretamente na nossa imunidade, né? Então, bem importante ter essa exposição ao sol. Não quer dizer que vai para a praia e vai ficar lá na praia deitado sem protetor solar ao meio-dia, não é isso. Mas ter pequenos momentos de estar no sol, de deixar se nutrir por essa energia do sol, porque o sol apoia para que a gente possa sintetizar vários processos bioquímicos do nosso corpo. O outro ponto super importante, exercício físico, né? Assim como esse aterramento, né, de estar com o pé na terra melhora a nossa circulação, né? O exercício físico também, porque tem total conexão com a forma que a gente entrega essa firmeza para o nosso corpo. Né? Se eu tenho um corpo que não pratica exercício físico, é um corpo débil, é um corpo fraco. E um corpo fraco não consegue sustentar a energia. E se eu não consigo sustentar essa energia, voltamos para aquele mesmo ciclo que a gente está falando até agora, né? Então é importante ter exercício físico. Ah, quer dizer que eu tenho que ir na academia, eu não gosto de ir na academia. Não, você pode encontrar qual é o exercício físico que você gosta de fazer. Nem que seja você colocar uma música em casa e dançar. Tá bem, pode ser. Importante é mover-se, né? Antigamente a gente não precisava disso de exercício físico, né? Porque o homem antigamente trabalhava com o corpo, né? Movia, estava o tempo todo em movimento, caminhava, andava para lá e para cá, subida, descida, mexia, cultivava a terra, levava coisa para lá e para cá. A gente hoje em dia não, a gente fica muito tempo sentado na frente do computador, levanta garfo, copo e deita e senta, né? Então, importante encontrar qual é esse exercício físico que te gusta, que te traz felicidade e pratica exercício físico. E o outro pilar é que a gente possa cuidar da saúde como uma integralidade. E a gente vai falar isso ao longo de todos esses 4 encontros, né? Porque a saúde integral, ela é física, emocional, mental e espiritual. Por isso que eu vou trazer esses outros pilares também, né? Da emoção, da mente e do espírito, da conexão espiritual. Porque é com essa saúde integral que a gente pode nutrir esses espaços de trabalho, autocuidado, convivência, estudo, meditação, né? Então a gente precisa conseguir nutrir todos esses espaços são importantes. E é legal que a gente consiga desenhar na nossa rotina espaços de ritmo e pausa. E hoje em dia a gente esquece muito da pausa. A gente se coloca muito no ritmo, né? Ritmo, trá, 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 trá. Mas a pausa também é muito importante.
E a pausa que eu digo não é parar, pegar o celular e ficar perdido num looping interminável. Não, pausa é pausa, é nada. É ter momentos onde o nosso cérebro pode relaxar, né? Onde a gente pode de verdade descansar, né? Senão a gente está o tempo todo colocando estímulo, 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 e aí o descanso não vem. Por isso que a gente entra nesse estado de estresse interminável, estresse, ansiedade, estresse, ansiedade, estresse, ansiedade, estresse, ansiedade, depressão, né? Por quê? Porque a gente não se dá os momentos de desligar. Se os nossos, imagina só, né? Se o nosso momento de desligar é o tempo onde a gente vai entrar na rede social, onde a gente olha que o mundo de todo mundo é mais perfeito que o nosso, né? Por mais que não seja real, mas no inconsciente é essa a mensagem que está entregando, né? O mundo de todo mundo é melhor que o meu, eu estou numa miséria, eu não sou suficiente, eu devia ser melhor. E essa é a mensagem que está o tempo todo entregando para a gente. Então, como a gente vai ter saúde se a gente está o tempo todo nesse looping, né? Então, é importante ter momentos de desligar. Detox, detox de tudo, né? A gente precisa do detox físico, do detox emocional, um detox mental, um detox espiritual, inclusive, né? Então, é importante a gente ir criando essa consciência de tudo, de todos esses pilares que são importantes para a gente poder ter uma saúde e vitalidade. E quando a gente tem a saúde e vitalidade, a gente vai conseguir entrar no espaço da organização, de concretizar as ações, de cumprir com a nossa palavra. Mas essa base precisa ser organizada. Primeiro essa base a gente precisa organizar, né? Daí a gente entra na outra etapa de organização, né? Mas quando a gente for falar da parte mental, a gente vai falar melhor da organização, tá? Porque a organização, ela é uma mescla ali de terra e ar, né? Mas para a gente chegar na organização, é importante a gente ter uma visão, né? E a visão vai vir quando a gente for falar dessa parte de ar. E ali a gente vai falar sobre a importância da gente enxergar qual é o nosso norte, né? Qual é essa visão, e a partir dessa visão determinar metas, tarefas, objetivos, quais são meus projetos, aonde eu quero chegar, como eu vou fazer para chegar ali, né? Então a gente vai falar dessa parte de organização nessa segunda etapa. Claro até aqui, gente? Como vocês estão? Me digam. Quero escutar palavras, pessoas. Então vamos lá. Faz todo sentido, né? Para mim, esse tá ouvindo e uau, é total sentido. A questão, assim, a perguntinha que fica aqui para mim, estava a cabeça aqui pensando, né? O que nos leva não, vou falar de mim então, né? O que me leva a avançar, né? Às vezes, poxa, tá legal, tá acontecendo, tô fazendo, mas de repente, assim, vem como que uma rasteira, né? E aí eu volto passos para trás. E eu fico pensando, meu, se estava tão bom, por que que eu acabo voltando alguns passos atrás em alguns momentos? Né? Uhum. É a perguntinha que estava vindo aqui. E super me Uhum. identifiquei com tudo que você está falando aqui, ó. Perfeito. Por que que a gente volta esses passos para trás? Porque falta energia. Por quê? Porque quando a gente. é, vou falar de algo mais profundo aqui, mas vamos lá. O que que acontece com o nosso ego, né? O nosso ego, ele quer manter a gente sempre naquela zona de conforto que eu falei, né? O nosso ego, a nossa forma de existir nessa vida, neste planeta, neste aqui e agora, a gente precisa desse ego, né? Mas esse ego, ele quer manter a gente nessa zona de conforto, porque quando a gente não tá na nossa zona de conforto, é uma ameaça para o ego. Porque quando a gente começa a crescer, a se desenvolver, é um risco para ele. Porque
Um e outro ego, um e outro padrão, uma e outra crença, que são vários mecanismos desses egos que a gente tem, né? Ele vai morrer, ele vai, ele tá ameaçado, então ele não quer, né? Então, a nossa arma para poder lutar com esse ego que quer manter a gente nessa inércia, nessa ignorância, é ter energia suficiente para continuar, passe o que passe, sem desistir. Vencendo, é batalha atrás de batalha, é uma batalha diária. A nossa vida, como o Buda dizia, né? A vida é sofrimento. Por que que a vida é sofrimento? Porque é batalha atrás de batalha. A gente está lutando com a gente mesmo, né? Com esse nossa legião de egos o tempo todo. E muitas vezes a gente acha que essa luta que a gente vive é com as pessoas ao nosso redor, né? É com a família, porque fulano disse isso, porque fulano disse aquilo, porque o funcionário, porque o chefe, porque a vizinha, a tia, a manicure, a enteada, todo mundo, cachorro, papagaio, né? Só que essa luta, ela não é fora. Essa luta toda que a gente está vivendo, ela está acontecendo na real dentro. E se eu não tenho essa energia suficiente, o treinamento, a capacitação, né? Tudo, esses pilares que eu falei ali no começo, se eu não tenho tudo isso, essa energia, o treinamento, a capacidade, o conhecimento, eu não vou conseguir lutar com esse ego e esse ego vai vencer, entendeu? Então, é uma artimanha maior aqui em tudo isso que eu tô falando, né? Mas na real, o que acontece é isso, né? Por que que a gente cede a esses saboteadores? Qualquer saboteador que tem é o ego que está por trás, né? Ele cria esse mecanismo de defesa, cria um saboteador para que a gente se mantenha na zona de conforto aqui, gostoso. Muito obrigada, tomando meu chocolatinho quente, né? Agora, para eu sair disso, qualquer coisa, eu preciso de energia extra para lutar com essa força de inércia. Senão eu permaneço na inércia, né? A inércia diz que todo o corpo tende a manter-se na mesma velocidade, né? Para eu lutar com essa força da inércia, né, com essa força do ego de se manter nessa inércia, eu preciso de muito mais energia. Por isso que esses pilares são tão importantes. E o que passa? Por que que a gente se deixa levar? Porque em alguma dessas a gente se perde. Ou de repente a gente começa a dormir mal, ou de repente a gente come mal, ou de repente falta meu contato com a natureza, porque são muitos fatores, né? Quando a gente, em algum desses, começa a deixar de lado, a gente já desbalança. Desbalanceia? Desequilibra, tá mais fácil assim. A gente já entra no desequilíbrio, né? Então, aí, por isso que é legal, sempre faz um repasse nesses pilares que a gente falou aqui. Se algo está dando errado, é porque em algum desses pilares a gente está deixando de lado, né? E aí volta uma vez ou outra. Por isso que é legal ter um planner, ter uma agenda, e ali você coloca o teu passo a passo, dia a dia. E isso requer desenvolver uma disciplina. E às vezes é muito mais fácil quando a gente está num grupo, porque daí a força do outro, a gente meio que vai se mantendo, né? Poxa, o outro tá fazendo, me motiva a também querer fazer, né? Mas uma ou outra vez sempre volta nesses pontos. Os pontos são muito básicos. A gente ter uma vida completa e saudável é muito fácil, porque os pontos são simples. O difícil é a gente seguir o simples, né? O simples é o mais difícil, sempre. Mas é por aí, ficou claro? Boa, ótimo. E para você, Cris? Hello. Eu concordo com tudo. E, e, é, essa coisa que você falou da energia, né? E é aí que puxa o comprometimento, né? Uhum. Comprometimento consigo mesmo, que vem do amor próprio. E aí você fala, achei legal assim que você falou, se eu fico muito tempo sem natureza, nossa,
corpo Se fica sente, né? tenso. Aham. Nossa, eu morei na roça, então, mas Uhum. gostei muito do show. Muito bom. A gente vai falar isso do comprometimento também mais para frente, porque o comprometimento ele é uma força que vem do elemento fogo, né? O fogo, ele exige um compromisso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dele das próximas, né? Só um pequeno spoiler. Mas dentro de cada elemento ele traz um princípio, né? O elemento terra, ele liga a gente com um princípio do respeito, a água conecta a gente com o princípio da confiança, o ar conecta a gente com o respeito, com o princípio da honestidade, e o fogo conecta a gente com o princípio do compromisso. Então, respeito, confiança, honestidade e compromisso. Então, são E o 4 espaço? princípios básicos. O do espaço vai mais para a unidade, né? Para essa capacidade de dissolver-se. O éter, né? É, já é um espaço mais de aliança. Mas ele tem a ver com a união, né? Com essa capacidade de se unificar, de integração. Com o todo. Exato. E para quem for assistir essa aula depois, pode mandar as dúvidas lá no grupo também. Depois eu vou mandando áudios, gravo vídeo, o que for, para se surgiram outras perguntas, pode mandar lá no grupo e vou responder todas essas perguntas por lá. E se você estiver assistindo de alguma outra forma também, pode deixar, faça com que essa pergunta chegue e a gente vai, eu vou responder. A gente não, né? Eu vou responder essa pergunta depois. Legal que nessa força do grupo é importante o quê? A gente poder compartilhar. Porque muitas vezes essas perguntas que vocês trouxeram vai ser a dúvida da outra pessoa, então ajuda e a dúvida de um, a pergunta do outro, o que conseguiu alcançar, né, o desafio que uma pessoa teve. Então, sempre isso vai apoiando uma a outra. E isso fortalece mais para que a gente possa caminhar juntos, para que a gente possa ir adiante, tá? Então, aproveitem, compartilhem lá, digam como foi a experiência, o que você percebeu no dia a dia, qual foi o teu insight, né? Porque isso vai se tornando uma experiência mais enriquecedora e é bom para todo mundo. Isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? A gente vai ter o próximo encontro na semana que vem. Compartilhem principalmente esse exercício, além dos pilares, né? Esse exercício da conexão com os 5 sentidos, né? Como foi começar a perceber isso no dia a dia, né? Como que foi acordar para o significado desse sentido e como isso, de certa maneira, vai influenciar, né, nessas outras forças do nosso dia a dia. E se você começar a fazer esse exercício dos sentidos, perceba como isso vai destravando essas outras áreas. É mágico, gente. Eu gosto de falar que é mágico, assim, porque, de verdade, quando a gente começa a se conectar com esses aspectos que, a princípio, a gente vê como mais sutis, isso vai destravando áreas da nossa vida. Coisas de verdade vão passando a acontecer, né? Então, compartilhem lá como está sendo. Se tiverem alguma dúvida essa semana, podem mandar lá e eu vou respondendo, a gente vai interagindo também. E a gente se vê na próxima semana, ao vivo, assim, né? A gente se vê na próxima semana, a gente vai falar da parte emocional. E se tiverem questões que vocês querem que traga também sobre essa questão emocional, coloquem lá, deixa a sua observação. E na semana que vem eu trago mais completo ainda, com base nisso que vocês estão querendo saber. Certo? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por vocês que estavam aqui ao vivo. Espero que mais gente esteja ao vivo na próxima semana, né? Eu adoro essa interação aqui, acho que fica mais rico, assim, é mais gostoso. Então, espero vocês na próxima semana
Um super beijo, uma boa semana para vocês e nos vemos. Tchau, tchau, Beijos, gente. até. Tchau, Beijos. tchau. Tchau, tchau.